Seu Gervásio, o doutor José aparecer por aqui, você dá esse bilhete a ele, viu? Pode ler, não tem segredo nenhum. Pode ler, seu pode ler, seu. Muito bem-vindo, Bruno Paes Manso, ao Horário Nobre. Eu agradeço o convite, Marcelo. Vai ser um prazer conversar com vocês, trocar ideia. Você também tem muito a ensinar aí. O diálogo sempre enriquece, né, a nossa vivência. Gostaria muito que você nos contasse de onde você vem, onde você nasceu, seus pais, sua família, como é que foi tua infância, para a gente compreender um pouco a tua história e como é que você chega nesse brilhantismo profissional e nessa área que você focou. Conte um pouco para nós da sua família, da sua infância e do seu nascimento. Tá ok. Bom, os meus pais, a minha mãe é de família do Rio de Janeiro e o meu pai é família paulistana, né? Imigrantes. A família da minha mãe já estava no Brasil há mais tempo. Eles se conheceram em Brasília, porque meu pai foi estudar arquitetura na universidade, na UNB, né? E meu avô trabalhava lá e minha mãe estudava em Brasília. E eles se conheceram lá. Então, quando eles voltaram da universidade, eles foram morar em São José dos Campos, que é no meio do Rio, entre o Rio e São Paulo, né? Meu pai foi trabalhar no INPE e eu cresci no interior de São Paulo, né? Minha mãe faleceu muito cedo, eu tinha 5 anos de idade. Então, eu ficava muito próximo da minha família de São Paulo, né? Mas numa cidade muito boa para passar a adolescência, para brincar na rua, para jogar bola e para ter uma certa liberdade assim de criança, né? Então, foi uma infância interessante, mas sempre com essa ligação emocional entre as duas cidades, né? Eu ia passar férias na casa da minha avó no Rio, então também sempre muito presente. Mas uma família de classe média também, né? Então sempre sem grandes dificuldades. Estudei em escola privada, não tive nenhum tipo de desafio material nesse sentido, né? Vocês moravam em que bairro? Tinham irmãos? Tem irmãos? Tem irmãs? Eu tenho uma irmã filha do meu pai do mesmo pai da mesma mãe. Meu pai se casou outras 2 vezes e aí somos em 4. Então uma irmã do segundo casamento e um irmão do terceiro casamento. Eu vim para São Paulo 17 anos fazer faculdade e tal, mas a minha família toda era de São Paulo, né? Então sempre tive um contato muito grande com a cidade, quer dizer, permanente com a cidade, né? E o bairro que eu morava era um bairro de classe média, entre classe média baixa e classe média alta, assim, uma coisa que tinha uma diversidade de pessoas grande. Isso é legal, né? Para a gente crescer com diferentes tipos de contato. Então, os meus amigos também, ao mesmo tempo, transpassavam as classes. Então, eu sempre tive muito contato com gente diferente. Que esse bairro que eu cresci me permitiu, né? Tivemos uma criação, então, muito parecida. Eu em São Paulo com características muito parecidas à sua também. Uhum. Onde você cresceu? Eu cresci no Brooklyn, uhum. no bairro do Brooklyn. Uhum. Né? E ali no Brooklyn ainda era muito começo de bairro, então realmente eu tinha essa convivência que você disse. Tinha ali a favela da Edith, porque não existia a Avenida Berrini. Uhum. Então nós íamos lá fazer trabalhos sociais e tudo. Era bem bacana. Meus amigos dessa época são meus amigos até hoje. É muito, muito bacana mesmo. E os seus pais, então, eles se conhecem no ambiente universitário, né? Isso influenciou 68, muito 60 e poucos. Ainda mais nesse período, né? Influenciou sim. O meu pai era ligado à política, né? Ele lá em São José ele chegou a ser presidente da Associação de Arquitetos, né? Era numa época de abertura, assim, começo dos anos 80. Então ele fazia parte do MDB, né? E fazia parte desse debate que vinha em 82, a época das diretas. Inclusive ele chegou a ser secretário de planejamento do primeiro prefeito
MDBista eleito lá na cidade também, então ele sempre foi muito interessado. Às vezes eu ia para a escola, criança, ouvindo rádio e o apresentador de rádio xingando meu pai ou elogiando, assim, então acabava me interessando pelo tema, né? Então acabou, sem dúvida. E muitas vezes discussão em casa também, no almoço da família, em vez da gente, as discussões iam para a política, né? Meus irmãos também, muitas vezes ligado a assuntos abstratos, às vezes quem não está acostumado até acha chato, né? Um papo cabeça assim, na hora do almoço, às vezes até meio inconveniente. E nesse ambiente acadêmico, com essas características que você acaba de nos contar sobre seu pai, mais alguma coisa que nós temos em comum. Eu também ouvia falar bastante do meu pai também é jornalista, professor, advogado Super referência nacional, né? Muito obrigado, Bruno. Mais uma vez eu repito que você é muito gentil. Mas esse ambiente acadêmico com essas características te influenciaram, me parece, me corrija se eu estiver errado, para uma profissão que não era a dos seus pais. Quem lhe influenciou a tua escolha profissional? Não era nem assim. O meu avô era arquiteto, ele era diretor da faculdade de arquitetura lá em Brasília. Minha mãe, meu pai, minha irmã é arquiteta. Todo mundo da minha família que tinha formação universitária eram arquitetos. Quando eu fui fazer faculdade, com 17 anos, eu escolhi economia. Eu comecei fazendo economia. Comecei e acabei a faculdade de economia da USP aos 17 anos. E quando eu estava no segundo ano da faculdade, eu percebi que eu não queria trabalhar com aquilo, apesar de gostar muito da faculdade. Economia, o curso de economia foi incrível, assim, para minha formação foi muito importante. Mas eu achava que queria trabalhar com outra coisa e achava que o jornalismo podia ser um caminho, né? Enfim, talvez os jornalistas, eu conheço essas duas tribos, né? Tanto dos economistas como dos jornalistas, né? E o pessoal das ciências sociais também, de alguma forma. O jornalista tem um espírito talvez mais rebelde, mais de um certo idealismo de querer mudar o mundo e ao mesmo tempo uma certa pretensão, uma certa vaidade ao mesmo tempo. E jovem, você é jovem, você escreve, tem um certo poder que o jornalismo te dá. Então essa disposição para o conflito também o jornalista tem, né? Para um garoto de 19, 20 anos, quando começa como jornalismo, né? Um jornalismo é um emprego muito fascinante, né? Porque você é um moleque, não sabe muito da vida e tem um poder imenso, né? Então isso é muito sedutor também. E essa sedução da profissão é muito interessante. E nós estamos falando de que ano? Que ano você estava na Faculdade de Economia da USP? Que ano você pensou no jornalismo? Porque eu acho que tem uma importância muito grande o momento político da época, não? Sim, sim. Eu entrei em 92, quer dizer, eu entrei na Faculdade de Economia em 89, com 17 anos. Eu saí da Faculdade de Economia com... Oi? Redemocratização. Redemocratização. Total. Então, era Collor entrando na presidência, Lula, Collor, toda aquela efervescência política, Brizola, Covas, e vem 92, tem um impeachment, né? Boas lembranças. Brizola, impeachment em 92, Maluf também era uma figura muito importante, né? Era o nosso debate. O nosso malvado favorito, né? E tem em 92 o impeachment, e ao mesmo tempo, na Faculdade de Economia foi muito interessante que eu também peguei o debate depois em torno do Plano Real, né? Que foi em 94, aí vem a eleição de Fernando Henrique. Era um momento muito interessante, tanto no jornalismo, né? Porque você tem, desde o impeachment do Collor, foi muito importante o papel da imprensa, né? No processo de impeachment, as entrevistas
da revista Veja, do Pedro Collor, as descobertas da Isto É, do motorista, né, do Fiat Elba. Então, também era era um momento muito importante da imprensa, né, naquele momento. Eu acho que isso talvez, mas eu acho que mais talvez essa sedução do emprego de jornalista, que é essa coisa de você ter muito poder e ter alguém te bancando, a disposição para o conflito que você tem quando você é jovem, nessa vontade de querer bater de frente, de querer mexer com as coisas, que o trabalho de jornalismo te dá na juventude, né? Então é muito fascinante. E então você terminou economia e foi para o jornalismo, ou você Sim, interrompeu? eu fiz junta. Eu fiz economia e jornalismo junto, né? Eu fiz jornalismo na PUC no terceiro ano de economia. Eu entrei no jornalismo e aí fiz a faculdade de jornalismo de 92 a 96. E aí foi trabalhar onde? Como é que começa a tua vida profissional? Eu já comecei a trabalhar quando eu estava na FEA, em 92, eu ainda estava estudando. Então, eu fui trabalhar na Pequenas Empresas Grandes Negócios, que era uma revista da Editora Globo, que tinha uma parceria com a FEA. E aí, como eu estava fazendo, no terceiro ano da FEA, eu estava fazendo jornalismo, eu consegui trabalhar. Então, eu estudava de manhã, trabalhava à tarde e estudava à noite. Também foi um momento muito intenso, né? Verdade. E trabalhei até 94, 93, na Pequenas Empresas Grandes Negócios. O editor era o Antônio Godoy, que é um jornalista que faleceu, infelizmente, semana passada. Foi editorialista do Estadão, enfim, uma figura muito importante aí também na imprensa. E depois fui para as outras redações. Aí fui trabalhar com outros assuntos completamente diferentes da economia, né? A economia nunca foi o meu foco de interesse como jornalista. Pelo contrário, raras vezes eu abri o caderno de economia na minha vida. E você conseguia, eu acho que não, pelo que você já até nos contou, você não tinha tempo para nada, mas de alguma forma você conseguia ter uma militância política junto com todas essas atividades? Não, é interessante isso, né? Eu acho que, como jornalista, talvez, ou talvez seja mais o meu perfil, já entrando nas revelações aí, talvez seja um pouco da minha personalidade, do meu perfil. Eu tenho um lado meio de observador e quase de antropólogo e de repórter, que acaba funcionando como repórter, né? Eu nunca fui muito normativo, desses que têm uma convicção sobre o que as pessoas devem fazer. Eu nunca fui desses que, com discurso, você é por aqui ou é por ali. Eu gosto muito de observar e de escrever histórias e tentar pensar sobre fenômenos, sobre as coisas, né? E tem até um jornalista, o Gay Talese, que é um jornalista importante, que trabalhou no New York Times, e tem um documentário muito interessante sobre ele que chama Voyeur, né? Ele faz uma reportagem sobre um voyeur nos Estados Unidos, ficava olhando durante anos, ele observava num quarto vizinho a um motel as cenas que acontecia nesse quarto. Ele tinha um buraquinho lá e ficava vendo. O Gay Talese foi contar a história dele, né? Uma história incrível. E aí, só que o documentário acaba sendo sobre o próprio Gay Talese, que é o voyeur do voyeur. Na verdade, o jornalista tem esse lado de... E o etnógrafo é um tipo que acaba sendo muito forte na profissão, uma característica, às vezes, de pessoas que escrevem bem, que contam bem histórias, de ficar com uma mosca na parede, né? A gente fica lá parado olhando as coisas. Claro que tem muitos jornalistas também muito ativistas, né? Também não que uma coisa desmereça a outra. E aí foi no jornalismo que você começa a ter contato com a área que você acaba se especializando e tendo o estudo, a pesquisa e a atuação na tua vida, que é a área da violência?
Sim, sim, mas eu comecei assim, meu sonho era trabalhar com política. Eu achava que era o filé, que era as histórias boas, e essa, mais uma vez, nessa tentativa de você mexer nas coisas, ou transformar, ou contribuir de alguma forma pelo trabalho de jornalista, né? Então, no fundo, o jornalista não deixa de ser uma militância também, né? Esse espaço para você fazer a crítica pública, o debate público, né, para as democracias, para o fortalecimento das instituições, também é muito importante. Mas eu fui para a Folha da Tarde, fui para a Folha de São Paulo, cheguei a trabalhar um pouco, muito brevemente, em economia, depois fui para o Estadão, em 1996, a primeira vez, trabalhar em cidades. E lá, na verdade, lá esse tipo de assunto eu gostava muito, que mais do que violência, eu gosto muito dessa cultura urbana, né, da compreensão da cultura das grandes cidades, e mesmo de urbanismo sempre foi um tema que me interessou muito, né, da vida nas grandes cidades e da cultura que é produzida nas grandes cidades, e mesmo a partir daí entra o debate da violência, né. Eu trabalhei 1 ano lá no Estadão, depois fui para a Veja, fiquei 3 anos na Veja. E foi lá na Veja que trabalhei com política, gostava também, né? E a Veja ainda era uma referência. O Mário Sérgio Conte era o diretor de redação quando eu fui para lá, uma grande figura do jornalismo nacional. Depois ele fundou a Piauí, né? Foi diretor de redação da Piauí. E até hoje escreve colunas sensacionais na Folha de São Paulo, né? E eu fui trabalhar na Veja na época que ele estava lá ainda, e lá que eu tive contato pela primeira vez com esse tema que aí sim iria marcar a minha trajetória profissional e de pesquisa para sempre, que foi quando eu tive que fazer uma matéria sobre chacinas em 1999, e São Paulo estava no recorde da curva de homicídios, né, da história de São Paulo. São Paulo nunca tinha tido tantos homicídios, e havia mais ou menos 100 chacinas por ano. E chacinas é o tipo de crime que mais de 3 pessoas ou mais morrem na mesma cena. Então eram 100 por ano, assim, tinha uma contabilidade meio mórbida nos jornais. É a 63ª chacina do ano, 64ª. Isso era notícia sempre. A gente estava tentando entender por que as chacinas acontecem, né? Quem que são, né? Qual que é a explicação? E nessa época a revista tinha a ambição de tentar encerrar o assunto e ir um pouco além do que era publicado nos jornais diários, né? Você tinha essa ambição da revista semanal, que hoje a revista Piauí, por exemplo, como uma revista mensal, também tem. E aí eu fui tentativa e erro, não dava certo, a matéria não virava, era muito difícil fazer. E aí a gente decidiu que eu ia tentar entrevistar os matadores, né? Os homicidas que faziam a chacina. E isso me foi permitido porque eu fui no 3º Tribunal do Júri, que era o tribunal que acontecia a maior quantidade de júri de homicídios. Consultei um promotor de lá, da época, que até hoje a gente mantém contato, que é o Dr. Arual Martins. Eu falei, quem que é o advogado aqui, Dr. Arual, que mais defende homicida na cidade? Quem que é o cara que tem um cara que seja referência na defesa dos homicidas? E ele me sugeriu o nome de um advogado que era o Dr. Roberto Ribeiro, que atuava na Zona Sul e que era advogado da absoluta maioria dos matadores lá da região. E ele, você ouviu falar, só fazer um parênteses, você chegou a ouvir falar de um advogado chamado Fausto Sucena Rasga? Não, esse eu não conheço. Do júri, tá. Olha só, não, esse eu não conheci. Ele era meu primo e meu primeiro júri, eu ainda estudante de Direito no primeiro ano da faculdade, foi com ele. Então, olha só. E ele defendia, não sei se você também ouviu falar daqueles matadores da Zona Sul, os pés de pato, que eles colocavam os pés no concreto os pés das vítimas deles no concreto, concretava e jogava na Guarapiranga e eles ficavam lá no fundo. Nossa! Então, eu cheguei a ter um contato ainda no início do meu estudo da Faculdade de Direito, dessa forma que eu estou lhe narrando. Mas, desculpa, eu lhe interrompi. Não, muito interessante isso, mas é muito interessante essa sua colocação, porque eu acho que isso é de uma fase um pouco anterior à que o Dr. Roberto Ribeiro representava. Perfeito. Porque o Dr. Roberto, ele já pegou aquela fase de mata-mata generalizado dos anos 90. Era até pós-Justiceiros, né?
Os justiceiros são muito dos anos 80, né? E muito ligado a uma tentativa, junto com o crescimento, até o processo de redemocratização, comunidades eclesiais de base, movimentos políticos de esquerda, sindicais, né, nas periferias, né? Que eles tinham essa tentativa, até um discurso de ordem nos bairros, né? O Dr. Roberto já é uma década seguinte, quando essa tentativa de ordem pela violência já tinha descambado para mais violência e produzido uma série de grupos nos territórios que iniciaram processos de vingança intermináveis. E isso eu vim perceber pelas entrevistas com esses matadores, eles me contando, inclusive, que eles tinham muito orgulho de não receberem pelos assassinatos que eles praticavam e de não serem justiceiros. Então, quando eu falei com eles, eles já se recusavam e tinham um receio de pegar a pecha de justiceiro, apesar de matar em defesa de uma suposta ordem. Então. Mas ele me apresentou para essas pessoas e foram horas e horas de conversas, porque todos estavam livres, eles tinham confiança muito grande no advogado e toparam conversar, né? E aí eu tive um material incrível, né? Um material que mexeu comigo, assim, de diversas formas, principalmente porque todos, aí foram 12 pelo menos que eu gravei, né? Mas foram outras pessoas, mas tinha uma resposta muito recorrente entre eles, que eles sempre diziam que nunca tinham matado nenhum inocente e quem eles tinham matado mereciam morrer. Então eles tinham convicção do que eles faziam e, inclusive, me explicavam que eram respeitados na comunidade e tudo mais. E outra coisa que me chamou muita atenção foi justamente esses ciclos de vingança que aconteciam a partir de um homicídio. Porque quando você mata uma pessoa, o grupo do território da pessoa que morreu se articula para matar o que matou. Então você começa um efeito multiplicador que um homicídio produzia dezenas de homicídios, que às vezes duravam anos, e conflitos que as pessoas nem sabiam como tinham começado, mas que é muito recorrente, tanto foi recorrente no Nordeste, nas disputas entre famílias, como no Abreu Despedaçado, na Albânia, a vendetta, né? A vingança sempre é um combustível muito grande para a violência. E eu achei que eu tinha que entender isso, fiquei alucinado com essas conversas, e a partir daí eu falei, não, vou ter que sair um pouco da redação, vou ter que fazer um mestrado, doutorado, porque eu tenho que entender essa coisa, eu tenho que entender essa história. Foi aí que você, então, deixa o jornalismo e se dedica tem o foco nessa área, nessa história, e você passa, então, a escrever? Nesse momento? Não, eu ainda... Aí eu fui fazer um mestrado e eu cheguei a trabalhar, eu voltei para o Estadão, eu saí da Veja, eu voltei para o Estadão, fui trabalhar com política na época da eleição da Marta Suplicy, em 2000, nos anos 2000. Achei muito chato para prefeito, achei muito chato trabalhar com política, fiquei meio decepcionado com jornalismo e achei que era o momento de dar um respiro. E aí eu fui fazer mestrado, fiz a minha dissertação, entrei no doutorado, mas quando eu entrei no doutorado me chamaram para voltar para o Estadão, em 2004. E eu voltei para o Estadão, fiquei 10 anos trabalhando no Estadão e estudando, que foi maravilhoso também, porque me permitiu eu continuar no campo, né? Me permitiu ter desculpa para entrevistar essas pessoas. E você vai fazer teu mestrado, teu doutorado, obviamente, acredito eu, com relação ao teu estudo, o teu foco de estudo, com relação a esses fatos. Conta um pouco do teu mestrado e doutorado, pelo menos o título, o que é o foco, foi o foco. O meu foco, o meu começo, assim, o meu interesse, a minha obsessão, curiosamente, apesar de eu estar trabalhando com todas essas falas e todas essas entrevistas, era entender a curva de homicídios em São Paulo. Porque o que me espantava, né? São Paulo, entre 1960 e 1999, cresceu a violência, os homicídios cresceram em São Paulo entre esses 40 anos, mais de 900%. Todo ano crescia um pouquinho, cada ano crescia um pouco mais. Então, quando eu fiz essas entrevistas, eles me contaram sobre esses ciclos de vingança e sobre esses efeitos multiplicadores, e eu fiquei muito mal, né? Parecia algo que não poderia ser revertido, inclusive, né? Porque sempre que você mata um, tem outros querendo se vingar, e esse processo de crescimento
que vinham acontecendo em 40 anos ia continuar acontecendo, porque você não tinha... Inclusive, Nova York, que foi o primeiro grande caso de redução de homicídios, ainda não estava no debate. Então, parecia que era um caminho sem volta. Então, você ia entrevistar as autoridades de segurança pública, a polícia militar, eles falavam, olha, homicídios não tem jeito, você tem que educar a população primeiro, você tem que resolver o problema da distribuição de renda para resolver esse problema, porque não tem o que a gente fazer, é imprevisível, a pessoa vai matar quando você não tem como estar com um carro de polícia lá, então não tem como a gente lidar com esse fenômeno. As autoridades de segurança pública tinham um certo conformismo em relação a isso, então era tudo muito pesado, né? Só que quando eu comecei a estudar, a partir de 2001, São Paulo começou a reduzir os homicídios e reduziu durante 20 anos, contrariando todas as minhas hipóteses e expectativas. E eu fui testemunha desse processo de queda, que foi também intenso e abrupto. Foram 20 anos de quedas sucessivas. Todo ano caía mais um pouco. São Paulo se tornou o estado com a menor taxa de violência do Brasil. Isso assim, eu fui testemunha disso. Eu estava em campo vendo isso acontecer, com expectativas completamente diversas dessa, e vendo esse processo acontecendo, né? Então, eu sempre tentei... Você descobriu a razão dessa queda de 20 anos separadamente do Brasil? Era um outro Brasil? Era um outro, né? Sim, eu acho que esse debate é muito intenso. Eu acho que, assim, depois que eu e a Camila a gente escreveu o livro sobre o PCC, eu acho que a gente conseguiu colocar em outros termos, porque o que começou a acontecer? Primeiro, você teve, de um lado, uma reorganização do mercado do crime, né? Isso é uma coisa muito impressionante, porque a partir de 99, principalmente anos 2000, com a chegada do celular nas prisões, as prisões se tornaram uma outra coisa. E assim, já tem todo um processo pós-Carandiru, né, de crescimento das prisões. São Paulo tinha 40 mil presos em 92, 93, 40 e poucos prisões, né, espalhadas pelo Estado, passa a ter 150, 160 prisões, com 230 mil presos. 1 milhão de pessoas passam pelos presídios em São Paulo, né? E, ao mesmo tempo, a partir de 99, você tem uma nova tecnologia que permite que o interior dos presídios deixe de ser isolado e passe a ter uma conexão permanente com o lado de fora e entre os presídios. E os presídios, em vez de se tornar uma forma e um meio de você controlar o crime, eles se tornam um meio de você fortalecer os chefes das facções, que passam, a partir de 93, a fazer a autogestão do interior dos presídios. Porque, assim, os governos passam a construir presídios, só que o presídio é muito caro a manutenção do interior dos presídios. As pessoas esquecem disso, mas você tem todos esses limites fiscais que a gente conhece, e para a gestão do interior dos presídios, você precisa gastar muito dinheiro. E sempre tinha o dobro de presos da quantidade de vagas, era sempre caótico, né, esse processo de gestão do interior dos presídios. Isso foi sendo terceirizado para os presos. E o PCC ele cresce nesse processo de construção de uma autogestão do interior dos presídios que se espalham pelo interior do Estado. Então, você tem diversos problemas de logística, tem que organizar ônibus para os familiares andarem 8, 9 horas para chegarem nos lugares, para visitar os parentes. Então, você constrói um mundo atrás das grades, um novo mundo atrás das grades. Então, você pensa, Marcelo, 230 mil pessoas hoje presas, 4 pessoas, em média, vivendo a rotina dos presos, pensando nos parentes, mãe, mulher e tal. Então, seria, vamos supor, hoje, 1 milhão de pessoas vivendo no entorno dessa rotina atrás das grades, do mundo atrás das grades, seria a terceira maior cidade do Estado. E essa cidade que não tem governo, porque o Estado cedeu isso, abriu mão de governar esse mundo, né? Porque é um mundo que a gente joga dentro das celas e esquece, porque o problema é, a partir do momento que você joga esse pessoal e esquece que eles existem, o problema está resolvido. Só que você produziu um novo governo nesse mundo. Esse mundo precisava de governança. E o PCC surge como um novo governo político desse mundo novo que a gente estava construindo, que produziu efeitos colaterais perversos, né? Também, ou inesperados. E a partir dos presídios... Eu queria te perguntar uma coisa. Primeiro, te contar um episódio que me marcou demais, e em seguida te perguntar como é que você chega no NEV, no Núcleo de Estudos da Violência da USP,
que eu tive uma relação muito interessante, porque eu trabalhei, tive um chefe que tinha muita relação com neve, que era o Hélio Bicudo. Eu fui chefe de gabinete do Hélio Bicudo, que foi vice-prefeito de São Paulo. Saudoso Mas, Hélio Bicudo. num determinado... Verdade, saudoso Hélio Bicudo. Num determinado momento da minha vida, eu estou sentado no banco de trás do carro do meu pai, guiando com a minha mãe. E eles ali, parados num farol, eu, criança, olha como me marcou. Vem uma criança, passa na frente do carro e bate no vidro do meu pai. Nunca tinha acontecido isso. Nós nunca tínhamos visto uma criança pobre, humilde, simples, na rua, descalça. Meu pai abre o vidro e pergunta: o que foi, garoto? O que aconteceu? E ele diz assim: o senhor tem um trocado, tio? E eu estava no meio assim do carro. E nós nunca tínhamos visto isso, nunca tinha acontecido, foi a primeira vez. E nós moramos em São Paulo a vida toda. Meu pai vira para minha mãe e falava assim: nós perdemos, Marlene, nós perdemos a luta contra a desigualdade. E dali para frente, foi realmente só desgraça, só crescimento de violência e mais pessoas na rua pedindo trocado e etc., que é o que você está contando, e de forma muito interessante, porque você explica coisas que eu não tinha conhecimento, tenho certeza que muitos dos que estão nos assistindo também não, que é por que surge o PCC, da onde vem a importância dele perante essas pessoas todas do sistema prisional e seus familiares. E isso é muito interessante. E eu queria muito que você continuasse nos explicando, então, isso, mas antes falasse dessa sua chegada ao NEV, como é que é, do Núcleo de Estudos de Violência da USP. Eu fui para o NEV só em 2014, né? Depois de 10 anos no Estadão. Eu cobri 2013, junho de 2013, foi muito impactante, né? Aquela cobertura na rua, toda aquela tensão que houve nas jornadas de junho, né? E ao mesmo tempo a imprensa... Você está se referindo àquela ameaça do PCC que parou São Paulo. Não, e que foi o caos. Eu estou me referindo a junho de 2013, na época do movimento Passe Livre. Os dos 20 centavos. Dos 20 centavos. Da aí já é bem mais para frente, né? Já é uma coisa bem mais para frente. Perfeito. Você participou daquela ameaça do PCC a São Paulo que parou a cidade? Sim, eu estava no Estadão. Você estava cobrindo no Estadão. Cobri pelo Estadão. Sim, cobri pelo Estadão. Depois cobri também em 2012, quando o PCC começou a matar policiais, né? Também foi outro momento muito... Em seguida, né? Foi o efeito rebote, que é esse que você está dizendo, né? Que foram 6 anos depois. Também acompanhei a revanche da polícia em 2006, né? Que passou a matar pessoas. Grupos de extermínio passaram a atuar nas periferias, depois que a polícia ficou atordoada, como uma tentativa de mostrar que não se mexe com a polícia de São Paulo. E essa metodologia, de alguma forma, se espalhou para outros estados. Quando morre um policial, isso é histórico, né? Essa ideia de que você precisa ensinar pela pedagogia do extermínio e da violência para mostrar que não se mexe com a polícia, você tem que matar aqueles que ousarem, muitas vezes mata no bairro, aleatoriamente, onde o policial foi morto. Eu acompanhei muito esse processo, né? Eu vou ter que te interromper, porque nós recebemos uma pergunta de um jornalista também, um repórter de campo, que também, como você, estudou a violência, escreveu os livros, e ele lhe fez uma pergunta. Oi, Bruno. Parabéns por mais esse belíssimo trabalho, mais uma grande contribuição aí para a sociedade e para o jornalismo. E você sabe que dispensa comentários, né? Você sempre foi uma referência, tanto como escritor quanto como jornalista. Bruno, gostaria de saber o que diferencia o PCC das demais facções criminosas do Rio de Janeiro. Muito obrigado, um grande abraço e sucesso. Josino é uma das figuras mais gentis das redações de São Paulo, sempre muito gentil, e ele é uma super referência para a gente, né? Porque ele, o Josmar e a Fátima Souza foram os primeiros a prestar atenção na relevância dessa pauta, né, nos jornais de São Paulo. Durante muito tempo foram, inclusive, acusados de fazer sensacionalismo,
de estarem inventando coisas pelo governo do Estado, que só veio assumir a existência da facção oficialmente em 2001. Então, eles, durante anos, remaram contra a maré aí para mostrar que existia um problema público aí que a gente precisava prestar atenção. Então, é uma grande honra e um prazer falar com o Josmar. Vamos lá. Ele me perguntou sobre as milícias, é isso? Sobre a semelhança entre as milícias? Essa relação do PCC com as milícias do Rio de Janeiro, essa interligação, que era o que eu queria entrar e por isso que comportava a pergunta dele, essa ponte. Né? O que veio primeiro? Né? Que o pessoal brinca do Tostines é mais fresquinho, porque... Né? Então é assim, o que veio primeiro é o PCC, a milícia é o PCC. Qual é essa simbiose? Ou essa disputa, melhor dizendo, não sei. Tá. Eu acho que essa comparação entre São Paulo e Rio de Janeiro é muito interessante, né? Você, para conhecer melhor São Paulo, é fundamental você ter o Rio de Janeiro como referência e vice-versa, né? Essas análises comparativas sempre ajudam a gente a se aprofundar sobre os temas, né? O Rio de Janeiro ele tem uma característica muito própria, né? Até pelo modelo de negócio do tráfico de drogas no Rio de Janeiro, né? O Comando Vermelho surge em 79, anos 80, dentro do presídio da Ilha Grande, e a partir do começo dos anos 80 ele já começa a apostar no tráfico de drogas como uma forma de acumular capital e de ganhar dinheiro, né? Era assim como em São Paulo, os assaltos a banco ainda eram vistos como o crime da elite do crime, né? Dos mais bravos e destemidos, tal. Mas no Rio de Janeiro eles já começam a organizar o tráfico de drogas e a venda no varejo a partir do controle territorial, que essa vai ser a grande característica do crime no Rio, né? Como eles muitas vezes têm um mercado muito próximo dos morros, ao contrário de São Paulo, que muitas vezes as biqueiras estão nas periferias, precisa uma certa agilidade para vender drogas nas áreas centrais, então pode ser por bico e por telefone. O controle territorial em São Paulo nunca foi fundamental para a venda varejista de drogas. No Rio, o controle do território sempre foi fundamental para o varejo da droga. E esse processo de controle territorial ocorre pela compra de armas, uma corrida armamentista para disputar territórios e mercados, rivalidades entre facções que passam a disputar territórios numa expansão territorial que é muito prejudicial para o Rio de Janeiro e que traumatiza a cidade de uma forma imensa, né? A gente via nos jornais, todos, inclusive, a partir dos anos 90, meados dos anos 90, com fuzis de alto calibre que você, escondendo atrás da porta do carro no meio de um tiroteio, você não consegue se proteger porque as balas furam parede, furam portas de carro, né? Então, tudo isso muito traumático. As milícias, elas surgem nesse contexto de domínio territorial do tráfico de uma cidade muito traumatizada e, ao mesmo tempo, uma polícia que já tinha um histórico de corrupção muito antigo, que vinha desde a época da contravenção, que eles já viviam recebendo mesadas, né, da contravenção, que era vista como um mal menor, né? Como alguns policiais do Rio me falaram, era um pecado venal. O pecado mortal era o tráfico, né? Então, o tráfico, você não se admitia esse tipo de relação, mas com o bicho era quase regra. Inclusive, eles investiam nas escolas de samba, faziam camarotes com juiz, promotor, você tinha toda uma relação de promiscuidade com a contravenção. E quando o tráfico produz esse efeito muito traumático ao longo dos anos 90, principalmente, quando tem uns rachas entre facções, os fuzis já estão disseminados nos morros, essa disputa por território, as milícias surgem se oferecendo como uma espécie de remédio para esse caos, propondo dominar territórios, principalmente na região da zona oeste do Rio, onde elas começam e se espraiam, né, inicialmente, falando, olha, a gente vai controlar território, vai vender segurança para os comércios e para as pessoas, para que o tráfico não expanda para esses lugares. Então, a gente é uma espécie de antídoto à expansão do tráfico. E isso seduz não apenas as autoridades, como a população, que passa a ser visto, que passa a ver essas estratégias paramilitares do Rio de Janeiro como um mal menor, como uma solução, a violência como um remédio e não como um problema em si. E aí você vai espraiando diferentes tipos de tiranias no Rio, né? A tirania dos milicianos, que também, além de extorquir com a venda de segurança, passa a organizar uma série de negócios criminais.
como venda de imóvel ilegal em áreas protegidas ambientalmente, venda de areia, venda de gatunete, venda de luz, venda de água. Eles organizam espécies de pequenos monopólios para vender kit churrasco, organizam mercados de cigarros paraguaios, clandestinos e piratas. E, a partir desse controle territorial, eles passam a criar uma série de crimes e receitas criminais que dependem também desse controle do território. E, a partir principalmente dos anos 2013, 2014, eles passam, inclusive, a organizar a venda de drogas também, como mais uma fonte de receita do crime nos territórios que eles dominam. Então, a configuração do Rio é muito problemática, porque você tem grupos tirânicos, né? Com um poder político a partir da ameaça da violência em defesa do seu próprio negócio em diversos territórios. Pode ser tráfico de drogas ou paramilitares, mas como alguns cariocas me disseram, pesquisadores e pessoas que eu entrevistei, você tem uma espécie de Game of Thrones no Rio, né? São vários reinados brigando entre si numa fase quase pré-moderna, onde a instituição democrática, a república, quase não existe, porque quem determina a sua lei nos seus próprios territórios são esses tiranos, né? Então, é uma situação muito dramática. São Paulo é diferente. São Paulo, você tem esse processo dos anos 90 de autodestrutivo, de muitos homicídios e muita violência, mas o crime aqui nunca criou uma organização que falasse vamos investir no tráfico de drogas e criar um pequeno cartel em São Paulo. As biqueiras eram pequenas, eram formadas por pequenos traficantes que disputavam ao mesmo tempo poder com o sindicalista, com o padre, com o pastor. Ele não podia controlar o território porque você tem uma periferia muito bem articulada politicamente, com relação com o Estado. Surge aqui o Partido dos Trabalhadores, surge aqui uma série de movimentos políticos também importantes. Então, essa ascendência sobre os territórios, essa ascendência política nas áreas, nunca existiu. Tinha esse mata-mata autodestrutivo. E aí o PCC surge a partir das prisões para falando, olha, gente, é o seguinte, a gente está se matando e está se autodestruindo, vamos fazer o contrário. O nosso inimigo é o sistema, é o Estado, é a polícia que vem aqui matar a gente. Então, vamos se juntar, o crime fortalece o crime e vamos bater de frente com o sistema. E essa foi no presídio? Foi a partir do controle dos presídios. Eles matam os rivais, eles começam em 93, o PCC surge em 93, eles matam os rivais então, dentro o crime organizado começa no Rio. Começa no Rio. Ele é anterior a São Paulo. É anterior a São Paulo. Perfeito. A São Paulo. E São Paulo surge numa outra dinâmica, né? Ele já surge se colocando como um agente regulador do mercado do crime em São Paulo. Ele surge, inclusive, depois do hip-hop, que vai colocar isso, pós-Racionais MC, e Racionais MC, por exemplo, é um divisor de águas na cultura paulistana, na construção de uma identidade masculina do jovem urbano de periferia, que fala o seguinte, a gente está se matando, gente, a nossa mãe que está chorando, o nosso irmão que está chorando, são os nossos amigos que estão chorando. A gente tem que mudar, a gente tem que repensar. Isso vem muito do discurso masculino dos anos 90. O PCC, de alguma forma, ele trabalha com essa cultura periférica, não só do hip-hop, mas também da igreja. A questão da caminhada, eles falam, estou do lado certo da vida errada, né? A nossa caminhada tem que ser de respeito. E a caminhada é um termo da teologia da libertação, da Igreja Católica. O batismo é um termo evangélico. Você, a partir do momento que se batiza e entra para o PCC, você refaz sua cabeça, você passa a assumir uma norma, uma regra, um respeito ao estatuto. Então, você tem, inclusive, estatutos que são releituras das institucionalidades que surgem em São Paulo. Tá? É um outro fenômeno. E eles surgem com essa proposta de organizar o crime, de virar o governo desse mundo muito lucrativo, que é o mercado criminal, o mercado de drogas, é muito lucrativo por ser ilegal, inclusive, né? E eles passam, olha, gente, os caras estão querendo nos exterminar, vem aqui no nosso bairro, mata a gente, coloca a gente dentro das prisões, nessas masmorras, vamos criar um governo e ganhar dinheiro com isso, e diminuir os nossos riscos e parar de se matar.
e eles vêm com esse discurso para reorganizar o crime aqui em São Paulo. Então, são dois fenômenos bem diferentes, né? Como é que a gente consegue frear esse crescimento, seja do PCC no sistema prisional, seja na milícia no Rio? Como é que a gente consegue frear? Como é que a gente consegue mudar essa expectativa futura? E te pergunto se você não concorda comigo com relação a essa relação estreitíssima do crime organizado, colocando nos concursos públicos e nas eleições os seus representantes? Duas coisas. De um lado, você sabe, Marcelo, eu acho assim, depois de tudo isso que a gente está vivendo, né, da eleição do Jair Bolsonaro e da situação do Rio de Janeiro, eu comecei a, de alguma forma, achar importante valorizar coisas que, de alguma maneira, deram um pouco mais certo do que outras. E no caso de São Paulo, eu não tenho a resposta, mas eu fico me perguntando até que ponto o fato de hoje nós termos um tráfico mais parecido com o da Europa e dos Estados Unidos, que apesar de vender droga e ter acessado outros lugares, as fronteiras da América do Sul, e passou a vender drogas para todo o Brasil. Então, isso é muito problemático, porque ele levou violência para outros lugares, estimulando conflitos entre pequenas facções. Mas se a gente não tem um trabalho mais tranquilo de ser feito, a partir do momento que a gente propõe a regulamentar esse mercado. Porque o que eu acho é que falta Estado, e falta civilização, e falta instituição, e falta política. O Estado precisa legalizar esse mercado, que é muito lucrativo e muito violento por ser ilegal. O Estado precisa alcançar essas sombras, que não tem lei, porque se a gente não chega lá, quem vai ser governo desses lugares são os criminosos. O PCC é o governo do mundo do crime. E ele é o governo do mundo do crime porque a gente não tem acesso a esses lugares. A gente não leva a civilidade para esses lugares. Quem levou civilidade, ironicamente, né, regras, protocolos, prazos de pagamentos, foi o PCC. Então, ele acabou criando esse processo de profissionalização do crime. Não deixa de ser uma ironia, né? Já no caso das milícias, eu acho muito mais assustador, em diversos aspectos, que a eleição do Bolsonaro e a força das milícias me assusta, porque representam uma crença das pessoas na violência como uma forma de estabelecer ordem. E a descrença das pessoas na política, e no papel dos políticos e das instituições democráticas. Então, não é a figura triste do Bolsonaro, né, que com tudo isso é difícil ouvir a voz dessa pessoa, de tudo de mal que ela representa e de todo o retrocesso civilizatório que essa figura triste representa. Isso, para mim, não é o problema. O problema é ele conseguir que 60 milhões de pessoas votem nele. E isso significa que 60 milhões de pessoas concordem, de alguma forma, com as coisas que ele vem falando. E o que me preocupa, justamente, é essa crença no papel da violência como forma de estabelecer ordem. Porque quando você desacredita na polícia, quando você desacredita na política e no papel das instituições democráticas para organizar e criar uma previsibilidade no nosso cotidiano, você chama e pede ajuda para a polícia ou para o exército e declara uma guerra contra os seus inimigos, que é um retrocesso civilizatório, e é esse caminho que a gente está seguindo. A gente está permitindo que as autoridades se construam pelo discurso da guerra. Então, ele não representa o interesse, a Constituição de 88, o contrato coletivo, o pacto social, a democracia. Ele representa um grupo de cidadãos iluminados, os quais ele representa, para travar uma guerra contra todo o resto que é inimigo dele, né? Então, a autoridade dele se constrói na violência, no discurso da violência e no discurso da guerra. Isso eu acho muito assustador. Mas quando a gente tem alguém que luta contra isso, que você está dizendo que é assustador e é mesmo, quando a gente tem alguém que se insurge para falar disso publicamente, essa pessoa vira alvo. Inclusive, nós podemos citar aqui uma pessoa que foi para a vida pública, fazia essa luta contra esses grupos que realmente assombram e assustam a todos, e acabou morrendo
assassinada, metralhada, que foi a Marielle. Eu queria que você, que eu sei que tem um conhecimento de bastidores e estudou sobre isso, participou de um estudo com relação à morte da Marielle, pudesse nos contar um pouco sobre esse episódio para a gente verificar e constatar o que é você se insurgir contra esse tipo de gente. A Marielle, a morte dela e do Anderson, né? Mas Do ela, motorista. por tudo que foi ela muito representa. bom você ter falado. Eu já devia ter falado do Anderson também, porque a gente não pode deixar esquecer que ele também é fruto desse, né? A morte dele é fruto desse pessoal. Mas a Marielle, de fato, você tem razão, porque ela representava muita coisa, ela representava a antítese de tudo isso. Porque, inclusive, uma das últimas frases dela antes de morrer, que ela tweetou, depois de um garoto ter sido assassinado pela polícia no Rio, era até quantas pessoas precisam morrer para que essa guerra acabe, né? Na verdade, o discurso dela, inclusive, ela chegou a fazer uma dissertação de mestrado com o título UPP, que é Unidades de Políticas Públicas, é justamente no desafio de você fazer com que as políticas públicas, em vez de ver uma comunidade de 200 mil pessoas como inimigos e mandarem helicópteros, caveirões diariamente para fazer incursões nessas comunidades, você precisava fazer com que essas pessoas se integrassem de outras formas na sociedade, principalmente a partir da garantia de direitos, para as pessoas, que as pessoas se sentissem estimuladas para fazer parte, criando, debatendo, festejando, qualquer que fosse a forma, integrar essa sociedade. Porque a partir do momento que a gente trata eles como os inimigos, é justamente isso que permite, principalmente os garotos, a serem seduzidos por esse discurso antissistema do crime, que é o seguinte: os caras mandam um helicóptero aqui, cara. Eles querem nos matar, eles querem nos exterminar. Você morre antes dos 25 anos, mas pelo menos você morre de cabeça erguida. Vamos bater de frente com o sistema. Então, essa política da guerra produz os nossos inimigos, produz os nossos jihadistas suicidas, que preferem morrer antes dos 25 anos, abaixar a cabeça para o sistema. E a Marielle era muito ciente de tudo isso, inclusive na campanha dela, ela tinha o discurso Sou porque nós somos, que traz o lema da África do Sul pós-apartheid, do Ubuntu, do Desmond Tutu, no período pós-apartheid, para tentar costurar os traumas vividos pela sociedade, tratar todo aquele ódio que existia e de forma a partir da conversa, do diálogo, né? Ou seja, ela apostava na política, ela conversava com familiares de policiais mortos e familiares de vítimas das comunidades mortas. Ela tentava fazer essa costura, né? Então, a morte dela é muito impactante pela covardia, né? Além de tudo, era mulher, então isso faz parte do perfil dessas pessoas, né? Serem muito covardes. E tem uma série de hipóteses aí que a gente sabe que foi praticada mesmo por pessoas ligadas às milícias. Existe uma série de indícios apontando principalmente o Rony Lessa e o Elcio Queiroz, que foram os pistoleiros, que têm ligação estreita, desde ex-milicianos, um deles que ficou preso há muito tempo, ele era representante desse miliciano, então é uma linha de investigação, óbvio que ainda está sendo investigado, mas ele era uma figura importante para o Cristiano Girão, que é um miliciano que foi preso durante muito tempo do lado de fora. Ele também teve um assassinato que ocorreu na mesma noite que a da Marielle, que pode ter sido, isso também faz parte das investigações, uma forma de dividir os esforços da polícia, porque muitas vezes as milícias fazem isso, né? Elas atuam em duas frentes para que a polícia fique dividida. Aconteceu um crime na mesma noite. Esse crime foi praticado por um grupo de matadores que eram ligados ao Adriano Magalhães da Nóbrega, que é a pessoa cujos parentes eram contratados pelo escritório político do Flávio Bolsonaro, que demandam investigação, né? Teve uma conotação política. As pessoas que mataram a Marielle quiseram desmoralizar a intervenção militar? Essa é uma pergunta, por exemplo, que me parece importante, porque os próprios militares, quando foram chamados durante o governo Temer para fazer intervenção, eles se sentiram usados. Muitos dos militares da linha dura, que depois viriam assumir o governo do Bolsonaro,
ficaram indignados, porque era um corrupto que eles vinham criticando via Twitter, inclusive, né? Que estava usando o exército para ganhar cacife eleitoral em 2018. Então, houve uma certa indignação da linha dura também com a intervenção, pelo fato do exército ter sido usado. Isso pode ter motivado alguma intenção política em um assassinato político para desmoralizar a intervenção? Infelizmente, são questões que talvez fiquem sem respostas. Bruno, você escreveu o livro A República das Milícias, dos Esquadrões da Morte à Era Bolsonaro. Conte um pouco para nós sobre o seu livro, se é que você consegue resumi-lo, porque ele é fantástico. Eu comecei a apurar o livro depois que a gente acabou, eu e a Camila Nunes Dias acabamos de escrever o livro sobre o PCC, a guerra, né? A gente acabou em 2018 e achando que o tema das facções ia ser importante no debate eleitoral, e fomos invadidos pela onda Bolsonaro, que eu não imaginava que iria acontecer. Seria capaz de apostar no primeiro semestre que ele não chegaria ao segundo turno. E a partir do momento que o Bolsonaro ganhou a eleição, né, o assunto milícias e violência na política se nacionaliza, né? E eu achei que era o caso de, aproveitando esse histórico aí que eu já tinha de investigação sobre as facções e conhecimento relativo, de mergulhar no Rio de Janeiro. O livro, então, ele conta a história do crime no Rio, né? Desde a época dos esquadrões, passando pela relação da polícia com o jogo do bicho, passando pelo fortalecimento do tráfico de drogas a partir dos anos 80, a formação das facções, a relação e todo o trauma vivido pela cidade, para explicar um pouco a gênese da formação das milícias, que é justamente essa estratégia de controle do território. Ao mesmo tempo, dialoga um pouco também sobre o papel da família, do Bolsonaro e da família, nessa ideologia miliciana que eles acabam representando como nenhum outro político no Brasil, né? E essa ideologia miliciana, eu digo que é uma ideologia que não acredita no Estado de Direito, sempre foram críticos à Constituição de 88, à defesa dos direitos, que na verdade era uma defesa de bandidos, que atrapalhava o trabalho da polícia, e na imposição de uma ordem pelo uso da força. Então, como é que esse histórico do crime e o surgimento e a eleição do Bolsonaro, de alguma forma, ajuda a entender esse momento político que a gente está vivendo, de descrença na política, de criminalização da política, de descrença na nova república e na crença de que a violência é a forma da gente restituir a autoridade, de alguma forma ele representa muito isso. Então, indo para o varejo e tentando compreender essa popularidade e a expansão das milícias a partir da história do crime no Rio, eu achei que era possível. Então, o livro é isso, ele começa com uma entrevista com um ex-miliciano. O segundo capítulo, eu tive a sorte de conversar com um ex-miliciano que atuava junto com o 18º Batalhão, que é o batalhão onde trabalha o Fabrício Queiroz, que é o batalhão de Jacarepaguá, que é fundamental para o crescimento da milícia. Já conto da relação do Queiroz com o Adriano Magalhães da Nóbrega, a relação do Adriano Magalhães da Nóbrega com a família Bolsonaro, conta a história do tráfico de drogas no Rio, depois conta a história da relação da polícia com o jogo do bicho, da contravenção e dos militares também, a promiscuidade, a relação promíscua entre os próprios militares com o jogo do bicho, inclusive na época do DOI-CODE, né? Na época da luta contra a guerrilha, essa relação já, inclusive, oficiais vão se tornar importantes bicheiros, é o caso do capitão Guimarães, que participa de torturas durante a guerrilha e vai virar bicheiro, um dos chefes do jogo do bicho do Rio. Depois falo sobre a morte da Marielle, falo sobre a cena atual, né, das milícias no Rio, e acabo contando um pouco essa história do Bolsonaro e a relação ideológica dele com a contravenção e com o crime, que é histórica. A apologia à violência paramilitar faz parte da história política dele, ele nunca negou isso, né? Sempre fez essa apologia criminosa aos paramilitares. Então, sensacional, sensacional. Que bom que você fez esse comentário sobre o seu livro, que muito aguça a curiosidade de todos que estão nos assistindo, com absoluta certeza. E tem um novo livro? Você está gestando um novo livro? Está pensando? Tem algo para contar para nós?
No fundo, esse tema da autoridade, né, da construção de uma autoridade, ou por uso da violência, ou como é que você... Por que as pessoas obedecem, né? Como é que você consegue construir uma autoridade? Sempre foi o meu tema principal, né? O tema da violência também tem esse aspecto, essa investigação política, né? De você identificar, inclusive, produção de tiranias nos territórios pela ameaça de violência e tudo mais. Então, naturalmente, ao longo desses 20 anos também, eu sempre tive muito contato com os evangélicos e com essa autoridade carismática, que é de uma outra qualidade, né? Mas que sempre foi muito presente nessas cenas que eu investiguei, né? Conheço muito ex-matador, ex-traficante. A conversão sempre teve um papel muito importante nessas investigações que eu fazia no crime. Muitos ex-traficantes me deram entrevistas. Então, essa curiosidade sobre esses mecanismos de construção de autoridade e obediência dos evangélicos, para mim, foi sempre muito instigante. Então, eu estou tentando entrar um pouco nesse mundo, né? Nesse universo mais religioso, para tentar entender a chegada e a construção dessa autoridade evangélica, anos 80, 90, 2000. E quando está previsto esse livro de chegar nas nossas mãos? Aí tem tempo ainda. Está previsto para 2023, se tudo der certo. Poxa, 23? E você joga essa curiosidade no colo da gente. Maravilha. Ainda tem que trabalhar muito ainda. Deixa eu lhe fazer uma outra pergunta, voltando um pouco só ao seu livro. Nós temos militares neste atual governo nacional do Bolsonaro no poder, né? Existe uma participação das Forças Armadas muito grande na estrutura dos cargos da presidência da República e desta gestão, deste governo. Você sabe se a milícia... O Fabrício Queiroz, que você já mencionou, trabalhou no gabinete do Flávio Bolsonaro quando ele era deputado estadual, não é? Você sabe se tem também um grupo de milicianos em cargos públicos? Não, o que existe, bem documentado, é que é muito comum, nessa economia do medo que existe, que a milícia ganha dinheiro, ela vende proteção, e quanto mais medo as pessoas têm, melhor, mais dinheiro eles ganham. Muitos militares envolvidos, né? Inclusive, há muito desvio de armas e de munição. Inclusive, muitos militares também são armeiros desses grupos, né? Essa economia da guerra dá dinheiro para quem faz guerra, né? E há muitos desvios, né? Das forças, tanto da polícia militar como do exército. Agora, o que existe ao mesmo tempo também é uma conivência ideológica, muitas vezes, na aposta de que a guerra e o uso da força acaba sendo uma solução para a construção de ordem e na descrença na política, né? Então, você veja o Braga Neto, por exemplo, que foi um interventor do Rio de Janeiro, interventor militar, durante o governo Temer do Rio de Janeiro. Quando a Marielle foi morta, aqui de São Paulo, eu tive a sensação de que o exército havia sido desmoralizado e que precisaria dar uma resposta urgente, porque a milícia estava falando o seguinte: quem manda aqui no Rio somos nós. Vocês vieram com toda a imprensa aqui olhar para a intervenção, todas as autoridades do Brasil estão olhando, e a milícia vem, mata uma vereadora para falar: quem manda somos nós. Eu imaginava que o Braga Neto iria dissecar o problema das milícias no Rio, pelo menos tentar, né? E, ao mesmo tempo, não só ele se omite, né, muito frágil em relação a qualquer tipo de apuração sobre as milícias, como ele vai fazer parte do principal defensor ideológico das milícias ao longo de toda a sua carreira. O Flávio Bolsonaro tentava regulamentar as milícias via projeto de lei. O Bolsonaro defendia a importação de grupos de extermínio da Bahia para o Rio de Janeiro para matar bandido. E mesmo depois da desmoralização da Marielle, com um gabinete do ódio, pessoas ligadas ao grupo do Bolsonaro para desmoralizar a Marielle com mentiras, ele vira ministro, homem-chefe, homem importante da gestão do Bolsonaro, apesar de ter sido humilhado e desmoralizado pelos defensores das milícias. Ele vai fazer parte de um governo que representa isso. Ou seja, eu acho que essa turma desmoralizou as Forças Armadas, né? Depois de 33 anos de Nova República, com muito suor, as Forças Armadas vinham adquirindo um respeito como um papel de defensor da Constituição, um papel de instituição do Estado, que muito dificilmente foi sendo resgatada ao longo da Nova República.
foi jogada por essa geração no lixo, desmoralizando e colocando militares na carreira política, sendo que o papel deles é ser representantes do Estado. Agora, você imagina, com tantos oficiais na ativa fazendo parte de um governo político, e se o opositor ganha a eleição na eleição que vem? Se eles são agentes políticos, os oficiais da ativa são agentes políticos, qual que é o papel das Forças Armadas? Então, eles misturando o papel institucional com a política, o que vai acontecer, né? Então, eles eu acho para suas funções e fazem oposição ao outro governo? Exatamente, né? Ou seja, é uma geração que eu acho que deveria envergonhar as Forças Armadas pelo mal que eles fizeram para as Forças Armadas, né? O papel e para o nome das Forças Armadas e para o respeito que as pessoas que eles iam conquistando ao longo dos últimos anos. Então, eu fiz no início do programa uma pergunta a você sobre como é que a gente resolve essa questão. Você acredita que nós temos condição de resolver essa situação toda da violência no Brasil? Eu acho que a gente tem meio a obrigação de acreditar, por mais difícil que seja, senão, né, fazer o que a gente vai fazer, né? Eu acho que a gente primeiro, talvez o caminho é um pouco esse, assim, que primeiro a gente tem que ver o tamanho do buraco que a gente está, né? Se a gente não admitir e não descrever com todas as letras o tamanho do desafio, a gente finge que não está existindo nada e continua empurrando para a barriga. A gente não tem esse diagnóstico? Eu acho que, por exemplo, tem, mas eu acho que isso precisa virar um consenso. A gente precisa dialogar com as pessoas e acreditar no problema que é você acreditar na violência como uma forma de instrumento de ordem. A gente precisa conversar sobre isso e mostrar o problema que isso provoca. A violência produz mais violência, né? Acaba isso, historicamente, e as próprias milícias são uma prova. No final do nosso programa, a gente sempre pede ao nosso convidado que revele um fato da sua vida, um momento, uma história que tenha vivenciado, que saiba e que nunca revelou antes. Conte para nós a sua revelação, Bruno. Não é um fato propriamente dito, é mais uma reflexão que, provocado por você, né, eu vou fazer. Porque, como a gente estava falando sobre a nossa história, tal, eu sou esse playboy aqui, branco, classe média, né, que acabou entrando nesse universo. Né? Eu tenho lido agora, estou relendo O Coração das Trevas, do Joseph Conrad, que é uma história de alguém que emerge dentro da selva africana e vai conhecendo várias outras coisas e se surpreendendo, tal. E eu tenho esse lado do playboy classe média entrando nesse universo. Eu fico me perguntando qual é o peso de eu ser corintiano nesse meu interesse e nesse meu mercado que a gente tem pelo futebol e pelos times que a gente torce, né? E pelo universo popular que a gente tem de ida em estádio e de fascinação. Eu lembro a primeira vez que eu vi uma bandeira do Corinthians, que é humildade, lealdade e procedimento, da Gaviões da Fiel, que era uma bandeira gigante de 120 metros na parte superior do Morumbi. E eu falei, o que é procedimento? Por que eles colocaram essa palavra procedimento? Eu nem sei direito o que é isso. Que história é essa de lealdade, humildade? Beleza, aí até eu entendo, mas procedimento, né? LHP, que história é essa? Aí, enfim, é uma história que esse convívio acaba dando, né? E esse interesse por pessoas que acabam sendo iguais a você, porque torcem pelo mesmo time que você, né? E procedimento ajuda muito a entender um monte de coisa sobre essa masculinidade urbana de periferia. Proceder é uma gíria muito comum no crime. E muito comum, inclusive, no PCC. Você ter proceder no crime é fundamental para você ser, por exemplo, um cara de respeito. Faz parte dessa gíria masculina, de relação masculina da periferia urbana, que é o seguinte, eu sei o meu lugar, eu sei o que é certo, eu posso correr do lado errado, mas eu corro do lado certo da vida errada, né? Então, você ter procedimento
é uma gíria muito importante para entender o que viria a ser, por exemplo, depois essa cartilha de organização do mercado do crime que o PCC estabeleceu. Tal. Eu queria muito agradecer o teu tempo, queria muito agradecer a tua disposição em falar conosco e agradecer pela tua forma gentil, didática, de expor. Eu tenho absoluta certeza que todos que estão nos assistindo estão maravilhados com o nosso programa e a nossa conversa. Muitíssimo obrigado, Bruno Paes Manso. Foi um prazer, Marcelo. Sempre que precisar, estamos aí. Eu que agradeço o convite. Estamos aguardando o novo livro, hein? Ansiosamente. Tem que trabalhar muito ainda.